Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar da aula de pigmentos. Eu coloquei 5 exemplos aqui de alimentos, que são os pigmentos que a gente está acostumado a ver. Percebe que cada alimento é uma cor. E tô usando um brócolis aqui com uma cor mais escura para a gente ver uma mágica que acontece em relação aos pigmentos. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Nós vamos entender que o pigmento de cada alimento, que tem muito a ver com nutriente. Então, o laranja é vitamina A, o verde é a clorofila, né? A vitamina A que chama beta-caroteno. O verde que é a clorofila. Embaixo do verde a gente tem o laranja. Aqui a gente tem dois tipos de vermelho. O vermelho da beterraba, que é a antocianina, e o vermelho do tomate, que é o licopeno. E também temos aqui a batata. Essa batata também tá mais velha. Eu deixei esse amarelado para a gente enxergar melhor. Essa cor esverdeada que vai surgindo nela é por conta do próprio envelhecimento. Aqui a gente tem as xantinas de uma forma geral. E no envelhecimento elas vão dando esse tom esverdeado. Qual que é o objetivo dessa aula? A gente entender a reação de pH, ou seja, eu vou cozinhar, a gente vai ver o cozimento excessivo, o que ele produz nesses alimentos, numa água comum. Também vou cozinhar numa água com ácido, que no meu caso aqui eu vou usar vinagre, que é o que está descrito na apostila de vocês. E vou usar o contrário de ácido, que é o alcalino, que é o bicarbonato de sódio. E aí a gente vai conseguir enxergar os parâmetros de cor, como eles se alteram mediante o pH. E aqui no verde eu vou mostrar ainda uma técnica chamada branqueamento, que é um cozimento rápido, onde a água já está fervendo, você joga o alimento lá, e aí a gente consegue enxergar a coloração deles, tá? Na apostila de prática, a gente tem lá um tempo determinado, é esse mesmo tempo que eu vou seguir, e nós vamos enxergar o potencial de cada um dos nutrientes. Lembrando que quando a gente diz para uma pessoa comer um prato colorido, a ideia é que quando todas as cores estão presentes, eu tenho nutrientes de fontes diversas. Então, eu vou levar para cocção em 3 formas diferentes: uma água pura, uma água com o vinagre, que é o ácido, e uma água com bicarbonato, que é o alcalino. E depois a gente vai ver as reações. A gente vai começar fazendo a técnica de branqueamento. Eu escolhi um brócolis que já tá até um pouco mais passadinho, tá vendo? Ele tá escuro. O que é o branqueamento? Ele é uma cocção rápida que vai manter o alimento al dente, vai preservar as fibras e vai dar uma mudada na cor. Eu vou colocar ele lá dentro, a água já tá aqui dentro, já tá fervendo. Eu vou destampar para vocês verem, ó. Então, é importante que a água já esteja fervendo, para que o tempo que ele permaneça aqui seja no máximo 5 minutos. Eu vou colocar lá, vou deixar ele interagir por no máximo 5 minutos. E aí, nós vamos ver o resultado na sequência. Eu tô acelerando aqui, colocando água com a concha, só para o filme não ficar muito extenso. Mas a ideia é que ele fique aqui por um tempinho. Então, agora eu vou abrir para mostrar o resultado do branqueamento. Ó, eu vou drenar aqui um pouco da água. Dá para perceber que apesar dele estar ainda escurecido, a parte verde dele ficou bem mais esverdeada, né? E se ele tivesse um brócolis totalmente verde, ele ficaria ainda melhor. Esse procedimento a gente faz com qualquer vegetal que precise de branqueamento. Por exemplo, vagem, couve. Então, é esse cozimento rápido. Aqui ele estaria pronto para ser servido, né? Então, a gente poderia já servir ele aqui imediatamente, tá? Depois eu vou fazer o quê? Com essa mesma água, eu vou deixar ele cozinhar bastante, pra gente ver os efeitos da cocção extensa nesse mesmo produto. Depois eu vou colocar numa água com vinagre e vou colocar numa água com o bicarbonato de sódio, que é o alcalino, que é o contrário de ácido. E aí a gente vai ver os resultados. Ó, agora que ele tá mais frio, eu consigo pegar pra mostrar melhor, ó. O esverdeado deu uma melhorada, principalmente no caule, tá vendo? Com relação à cocção prolongada, o verde é o principal pigmento que sofre com o calor excessivo. A gente vai ver que ele vai ficar bem oxidado, bem feio. Quando você vai num self-service, por exemplo, e você vê que tem uma couve que tá lá há muito tempo, você vê que ela não tá assim verdinha, né? Ela vai estar sempre já um pouco escurecida. Então, eu vou deixar ele cozinhar bastante na água pura. E depois nós vamos ter 2 águas pra gente fazer referência. Uma água que foi vinagre e uma água que foi ácido. E no final a gente vai comparar o resultado. Então, agora, depois que a gente fez a cocção, o que a gente consegue enxergar?
Aqui eu tenho aquele que ficou na água por bastante tempo. Percebe como ele escureceu mais? Esse processo de escurecer a gente chama de oxidação. Então, a gente vai dizer que o pigmento verde, que é a clorofila, na cocção prolongada, oxida. Quando eu coloquei o bicarbonato, ele dá uma preservada na cor até. Mas dá para perceber como a textura tá bem amolecida? Então, o bicarbonato, muitos lugares usam como uma estratégia de tornar o verde mais verde. Mas ele perde um pouco nas fibras e às vezes a absorção dos nutrientes fica comprometida. No ácido, que foi o vinagre, olha como oxidou bastante. O ácido impede que o verde passe para a água, mas ele fica como se danificasse o pigmento na própria estrutura. Se a gente consumir, nenhum deles vai nos fazer mal. Só que a gente pode ver que não é um produto atrativo, né? Ninguém compraria, por exemplo, um brócolis assim. E com relação à água, eu coloquei aqui num copo transparente para que você possa enxergar que esse líquido é um pouquinho só esverdeado. Então, a gente vai dizer que a solubilidade do pigmento ela é bem pequena, praticamente não existe. O pigmento verde dilui melhor no álcool, né? Então, na sua apostila prática tem uma tabelinha que, se você quiser preencher, você pode colocar essas informações. Então, no calor excessivo, oxida, no ácido, oxida, no alcalino, preserva o tom, mas danifica a textura. Tudo bem? Então, agora eu vou preparar as águas para as batatas. É o mesmo procedimento. Aqui eu vou colocar o vinagre. Vou colocar nessa do fundo. A quantidade tá descrita na apostila de vocês. Vou colocar aqui o bicarbonato nesse aqui, que ainda não tá fervendo. E esse aqui é água pura, nessa panela. E vou colocar as batatas pra gente ver o resultado. E lá no final, vocês vão poder acompanhar o que aconteceu. A batata não é um alimento que a gente faça branqueamento, porque o amido da batata requer um tempo de cocção. O que normalmente a gente faz é uma cocção suficiente para que ela fique al dente, que é quando ela já está macia, ou você pode fazer o que a gente chama de pré-cozinhar, que é deixar ela pré-pronta para alguém comer depois. A batata dura ninguém vai conseguir comer. Bom, aqui é o resultado da batata. A gente tem aqui a batata que foi cozida em excesso na água, lembrando que ela já estava assim esverdeada. A textura mudou, a coloração manteve. A que foi cozida no bicarbonato também manteve, mas a textura mudou bastante, então o bicarbonato agiu na textura. A do ácido, dá pra perceber que deu uma clareada? Ó, porque na verdade a do ácido tá interagindo mais com a oxidação verde que a batata já tinha. Se a gente olhar assim, ó, dá pra ver uma diferença importante, lembrando que aqui é a mesma batata. Então, a gente sabe que no pigmento branco, que é a flavona, não tivemos nenhum tipo de alteração. Tanto que a água, ó, sai do mesmo jeitinho que estava antes, ele não passa nenhum pigmento para a água. Então, o pigmento branco, ele é pouco solúvel e praticamente não apresenta nenhum tipo de alteração de cor, seja pela cocção em tempo estendido ou pela ação do alcalino ou do ácido. Eu fiz o mesmo procedimento com a cenoura. Lembrando que o pigmento da cenoura, que é o beta-caroteno, ele é dissolvido em gordura, então ele é lipossolúvel. Quando eu fiz o experimento, aqui a cocção de bastante tempo, uma cocção prolongada. Esse aqui é o que a gente usou o bicarbonato. Percebe como até a borda da cenoura tá um pouco perdida? Por quê? Porque o bicarbonato vai trabalhar mais na coisa da textura. A cor em si não altera muito. O que perde um pouquinho é no ácido. Não sei se na câmera dá para perceber que esse aqui tá menos intenso e é o único que transfere alguma cor aqui para a água, no entanto, é o do bicarbonato, que tem mais uma relação com a perda da textura, né? Porque aqui a gente perde a cor, mas ele não migra para a água, ó. A água fica branquinha, do jeitinho que a gente colocou lá. Então, eu vou dizer que é um pigmento não solúvel em água e a alteração de cor não é uma coisa perceptível.
mais perceptível também é a textura. Eu repeti o procedimento com os tomates, deixei até aqui alguns crus para a gente poder comparar. Percebe que a cor não altera em nenhum deles, eles estão quase todos com a mesma cor. A única diferença que a gente vai ver bem importante é a textura. Então, aqui é água pura, alcalino e ácido. Nenhuma mudança, e a gente também pode perceber que o pigmento não passa para a água. Quando a gente pensa em molho de tomate, é mais porque a gente homogeneizou o tomate com água. Tanto que se você bater no liquidificador, você vai ver que uma hora vai ficar toda a água de um lado e toda a polpa vai subir. Porque o pigmento também não é hidrossolúvel. Aqui a gente tá fazendo a beterraba. Na beterraba aqui a gente tem água pura, com o bicarbonato, que é o alcalino, e o ácido do vinagre. A primeira coisa que a gente pode perceber é que o pigmento passa para a água, então esse é um pigmento hidrossolúvel. Em relação à perda, a gente vai ver que no com água que ficou bastante tempo, dá uma descorada, né? E a beterraba fica um pouco mais enfraquecida em cor. Já no alcalino, ela fica uma cor um pouco mais arroxeada. Se você testar isso, por exemplo, o mesmo pigmento que a antocianina usando o repolho roxo, ele tem menos vermelho e mais roxo. Então, você vai perceber que ele vai ficar bem azulado. Aqui a gente não consegue ver tanto na beterraba. E no ácido, ele dá uma boa descorada, ele vai ficando bem branco. Em relação às águas, a gente consegue perceber que na água pura e na água com vinagre, a gente mantém a cor, sendo que fica mais intenso na água pura. A gente pode até comparar aqui, para ver que aqui é mais laranjinha, aqui mais vermelho. E aqui, ele deu uma boa oxidada quando a gente usou o bicarbonato. Pra gente entender, então, que aí sim, a gente tem um impacto importante. E se fosse, no caso, no lugar da beterraba, o repolho roxo, que tem mais tonalidade azulada, ele tenderia a ficar ainda mais azul na opção com o bicarbonato. Qual que é o objetivo dessa aula, então? Que a gente entenda as interferências e a solubilidade para a água que os pigmentos apresentam. É isso.